Oi, muita graça e paz, seja bem-vindo ao canal Multiforme Graça de Deus, sou o da Silva e peço que você se inscreva no canal Multiforme Graça de Deus, é o canal, muita graça e paz. Bom, irmãos, eu quando estava lá no sistema, né, lá no sistema religioso, eu quero dizer que é para se inscrever, viu? Não se esqueça não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Deu toquezinho no sino aí e por aí vai. Bom, eu quando estava no sistema religioso, irmãos, eu lia este versículo de 2 Timóteo, não é? Capítulo 1, versículo 9. Eu lia, relia e não entendia bulhufas. Não entendia não. Veja o que é que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Não, primeiro eu vou começar aqui do 8, foi o apóstolo Paulo, né, falando para Timóteo. Aí o apóstolo Paulo falou para Timóteo: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. O apóstolo Paulo falando para Timóteo, né? Que nos salvou, sim, agora vem o 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação ou com uma santa chamada, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito ou segundo sua própria vontade, né? E a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Vê que palavra linda, antes dos tempos eternos. Menino. E eu lia isso aqui, relia, e ainda achava que era o pastor terreno que tinha me salvado porque pregou a palavra para mim. Se tivesse pelo menos pregado certo, né? Mas não, ele pregou errado. Não é verdade? Pastor de ovelhas não teria como salvar o espírito de um ser humano para levar para o céu. Isso aí não existe, mas na minha mente existia, como na mente de muitos que estão lá agora existe. Entendeu? Que foi o pastor quem pregou e através da salvação ele foi salvo. Vamos lá aqui, o que é que diz de novo? Vamos lá aqui. Pela vontade de Deus e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Nós, todos nós, tanto os judeus, não é? Tanto os judeus, que Jesus morreu para livrar eles lá da lei de Moisés, tanto eles como nós. A escolha foi antes dos tempos eternos. E nós pensávamos, eu e tantos outros que ainda estão lá, pensavam muito e continuam pensando que foi o pastor quem pregou e através da pregação você foi salvo. Aí depois que você, segundo o seu pensamento, quando você pensa que está salvo, não é? Aí eles começam a extorquir as pessoas com dízimo, com ofertas, não é? Com sacrifícios humanos, não é? Dizendo que tem que fazer aquilo ali que é para ser salvo. Eu vou repetir aqui, viu? Pastor de ovelhas, porque ovelha é um animal. Ovelha é um animal. Pastor de ovelhas não teria como salvar o espírito de um ser humano para levar para o céu. Sim ou não? Não teria como, nem teria. Não tiveram, não tem, é impossível. Nós já fomos salvos antes da construção do mundo, antes da construção do mundo. E o que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou aqui agora ensinando o Evangelho do Espírito Santo para que as pessoas saiam do covil, né? Do covil de lobos vorazes. É isso que eu e assim como os outros estão fazendo. Entendeu? Mas vocês já estão salvos para ir para o céu. Mas tem que se salvar agora, não é? Da lei de Moisés, que é isso que vocês estão sendo ensinados. Entenderam? Vejam só, que nos salvou, o apóstolo Paulo falando para Timóteo, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Olha aí, o apóstolo Paulo falando para Timóteo. Não segundo as nossas obras, mas segundo o
o seu próprio propósito, isso é, o seu próprio querer, a sua própria vontade. E a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos, nós e os judeus, né, que já passaram, que nem existem mais, até eles foram salvos, entendeu? Antes da construção do mundo. Agora Jesus morreu na cruz, sim, para salvar os judeus da lei de Moisés. E eu não entendi isso aqui nunca. Hoje, as pessoas que acham que foram salvos porque o pastor pregou, está redondamente errado por não ter conhecimento. É por isso que a Bíblia diz categoricamente, não é, meu povo foram destruídos por falta de conhecimento. É isso que está acontecendo. Vocês não serão destruídos, não é, humanamente. Não, 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 não. Não, e nem vão perder a salvação. Vocês só vão sofrer. Sofrer com sacrifícios de homem, sofrer com sacrifício da época da lei de Moisés, sofrerem com medo. Você nem dormir direito, você dorme com medo, né? Não pode nem fazer amor com a sua esposa, porque se vocês forem fazer, vocês fazem com medo, porque o pastor disse que é errado. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Mas a Bíblia diz que você e sua mulher é uma só carne, você e sua esposa é uma só carne, vocês se pertencem. Não pertence mais a esse negócio de pastor querer se meter o bico no meio de um casal, não. É o mais que eles fazem. E eu esquecia deste versículo. Aliás, eu lia, mas não entendia. Tá bom? Então é isso aí, ó. Eu não vou ler mais não, só vou dizer aqui, olha. Vê só, viu? Só vou dizer aqui uma coisa. Antes dos tempos eternos, tu já foi salvo. Muita graça e paz. Se inscreva no canal Multiforme Graça de Deus, porque a Multiforme Graça de Deus é o canal. Graça e paz.